Louvado e engrandecido seja o nome glorioso de Jesus Cristo. Gostaria de saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaria de ler dois versículos que se encontram no livro de Mateus, capítulo 4, versículo do 23 ao 24, que expressa a seguinte palavra: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades, doenças entre os povos. Notícia sobre ele se espalhara por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofria de vários males, e todos endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor. Jesus Cristo ainda é o mesmo, ele faz prodígio, milagres e maravilhas. Mas é necessário para aquele que precisa, carece, sente necessidade que ele haja na sua vida, é preciso crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que nós precisamos ser estimulados por ele através da fé, para que nele possamos receber a sua graça, a cura espiritual e física. Aleluia. Há muitas maneiras que Jesus Cristo age. Jesus tem todo o poder para curar. O Senhor cura primeiro o espírito, tirando o pecado do coração. E ele também tem poder para curar o corpo, tirando as doenças e mais. Jesus também pode curar a alma. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, tratando na área dos sentimentos, corações e dores da alma ferida. Jesus também é o grande médico. Algumas doenças têm o lado espiritual. Para que haja cura total, é importante tratar do lado espiritual. Isso se chama libertação. Jesus pode libertar qualquer influência espiritual, mágica ou feitiçaria, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja em nome de Jesus. O que acontece no meio da sociedade, né? Nos mundo de hoje, no tempo que se chama hoje, é que se existe muita crendice em muitas coisas. Aquele que acredita em alguma determinada maneira que foi ensinado, na verdade, mas quando a realidade bate a porta, quando os remédios e os recursos humanos falham, ainda há esperança. Há esperança em Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todo sempre. Mas de que maneira podemos alcançar sua graça, sua misericórdia e sua cura através dele? É necessário nós acreditar e é necessário nós colocarmos toda a nossa fé, esperança naquele que tudo pode. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que neste dia que se chama hoje, Deus fez com que esse áudio chegasse até você, para que estimulasse em você uma fé necessária para que o milagre possa acontecer. Muitas vezes Deus nos faz e nos leva a determinados lugares para que a gente possa entender que há pessoas necessitadas de Deus e de um milagre.
E quando Deus nos cobra santidade, quando Deus nos cobra mais de nós, oração, jejum, consagração a Ele, é para tão somente Ele poder se utilizar de nós. Não que Deus precise, mas se faz necessário para que todos possam entender que Deus ainda usa pessoas sobre a terra. Assim como o inimigo tem usado muitos tipos de pessoas e muitos tipos de situações para afastar o homem, para afastar a criação de Deus do seu Criador, assim Deus também tem criado situações para que o povo comece a acreditar e crer na sua vontade. Aleluia! E a vontade de Deus é esta, é que todo joelho se dobre, é que toda língua confesse que Deus é o único e suficiente Salvador. E há momentos na nossa vida que a medicina ela para, porque o homem é limitado, a medicina é limitada. Há situação na nossa vida que a resposta termina e alguém fica sem resposta, sem saber entender e sem saber explicar o que está acontecendo. E nesse momento se entende que está além do homem, que está além da medicina, que está além de qualquer recurso terreno. E nesse momento se acredita e se deve acreditar que existe algo a mais. E algo a mais se chama algo espiritual. E para que se entenda o espiritual é preciso viver em espírito. Porque o homem carnal ele não entende as coisas do espírito. Mas aquele que vive no espírito logo discerne o que está acontecendo. E é necessário que a gente adore ele em espírito e em verdade. E logo nos faz entender que é necessário termos comunhão com ele. Se nós andarmos na luz, como Cristo andou, temos assim comunhão com ele. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas é necessário nós dobrarmos nosso joelho, é necessário nós aprendermos a se humilhar perante o Senhor, para que o Senhor liberte de nossos males, de nossas ânsias, porque Ele é poderoso para fazer muito mais que pensamos e imaginamos. Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, aleluia. Ele é o mesmo Deus que usou, aleluia, o seu profeta, ali quando aquele homem, Naamã, ele veio com o corpo coberto de lepra, aleluia. E aquele homem já tinha batido em muitas portas procurando uma cura, mas não se tinha cura. Mas uma pessoa que estava ali, uma criança que tinha levado, que alguém levou ela cativa e estava na casa daquele homem. E ele estava lá naquela situação e aquela criança, aleluia, que foi levada como escrava, ela disse: ah, minha senhora, se tão somente o meu Senhor tivesse diante do homem de Deus lá em Israel, ele oraria e sararia. Repare que uma criança, ela foi usada por Deus. Repare que ela estava cativa, presa, e ela estava como escrava, vivendo na casa de Naamã. E Naamã, ele estava ali naquela situação, e então alguém chegou a Naamã e disse: olha, a tua escrava, essa criança, disse que lá em Israel há esperança, lá em Israel há a cura. Se tu for diante do homem de Deus, ele tão somente orará e tu ficarás curado. E ele logo pega seu carro, pega seu criado e começa a ir à direção de Israel. E a Bíblia conta que quando ele chega diante do rei, o rei pensou que ele estava querendo incitar uma guerra. E o rei se desesperou, rasgou suas vestes e disse: porventura sou eu Deus para restituir a daia sodevassi. Aleluia! Muitas vezes o homem é limitado e ele não consegue discernir porque ele não está vivendo no Espírito. Muitas vezes a medicina diz: olha,
família, reúne a família, porque aqui o recurso acabou. O que nós podemos fazer, fizemos. Agora não podemos mais daqui para diante. Aleluia. E o que fazer numa situação como essa? Quando os remédios acabam e a situação termina. Aleluia. Há esperança. E conta a palavra do Senhor que ele foi até Eliseu. E Eliseu mandou o seu criado dizer a ele: olha, manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Mas o homem ainda estava prepotente. O homem ainda estava desconfiado e não entendia o trabalhar, porque ele não conhecia o Deus de Israel. E o homem disse: porventura não há outro rio mais limpo? Aleluia. Mas o seu servo estava ali ao lado do seu senhor, dizendo: Senhor, se Eliseu lhe mandasse se banhar ou fazer outra qualquer coisa, porventura o senhor não faria? Oh, meu Senhor, o que é que custa? Aleluia. E ele vai ali e começa a dar o primeiro mergulho, o segundo logo, o terceiro já mergulho, o quarto, o quinto, o sexto. E quando ele se levanta do 7º mergulho, ele tem aleluia, uma visão espantosa. Aleluia, aqueles que estavam próximos se admiraram porque ele foi curado de toda lepra. Há umas situações na nossa vida que a medicina não tem recurso para libertar algumas pessoas das drogas, porque é espiritual. Há algumas situações na nossa vida que a medicina não consegue e os recursos humanos não conseguem libertar o homem da prostituição, da idolatria, da feitiçaria e de todas as coisas, porque é espiritual. É necessário o homem buscar a Deus e acreditar que Deus tudo pode. Há doenças e enfermidade que é causada por pecado. E muitas das doenças causadas por pecado e por desobediência não tem cura, como a AIDS, como o câncer, como outra tipo de doença, a doença do sangue e outros tipos de males, de doenças que o homem, a mulher adquiriu por viver uma vida promíscua, uma vida de pecado. Mas Jesus veio para libertar e salvar aqueles que se havia perdido. Você que está sem esperança, que a esperança hoje bate em tua porta dizendo: ei, ainda há esperança em Jesus Cristo, ainda há cura em Jesus Cristo, ainda pode sim levantar deste leito, desta cama, tomar tua cama e ir à direção, aleluia, da igreja. Aleluia, há aqueles que se dispõem a levar o doente à igreja, crendo, acreditando, confiando que Deus pode curar. Há aqueles que não precisam levar o doente para a igreja, mas ele vai buscar a cura, a resposta, assim como o pai levou e foi em busca de Jesus. E Jesus disse: ei, me leva na tua casa. Ele disse: meu Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas tão somente basta só uma palavra. Aleluia. Muitas vezes alguém estimula a fé de uma forma surpreendente. E neste dia que se chama hoje não é diferente. Deus, ele quer tratar na área espiritual, onde os recursos humanos acabou, onde a medicina parou, onde alguém disse: ei, vai morrer, não tem mais jeito, acabou aí, daí para frente é só a morte. Ei, Deus é a vida, através de Jesus, e o Espírito Santo me envolve com palavras para te dizer: ainda há esperança. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas florescerá. Vamos orar? Soberano, justo e eterno Deus, Pai da eternidade, Deus, vai lá na causa, Senhor, da enfermidade, da doença, repreende todo mal, desfaz toda obra de engano, Pai, cura, sara, perdoa, para que todos vejam que ainda há Deus em Israel, para que todos vejam que o Senhor ainda usa os teus na terra, para o povo ver e entender que o nome de Jesus Cristo cura e tem poder.
Em nome de Jesus.